Bom dia, meus alunos. Hoje nós vamos começar fazendo uma análise sobre o exercício número 9 e tentando alinhar tudo que nós aprendemos até agora sobre funções, sobre domínio, enfim, sobre tudo que nós vamos precisar mais para frente para fazer um bom gráfico, né? Trabalhar bem com essas funções. Então vamos lá. Vamos acompanhar o 9, determine o domínio de cada função, letra A. Na letra A, ela está escrito assim: f de x igual a 9x menos 3. E eu pergunto a vocês, qual seria o domínio dessa função, levando em consideração quais os valores de x que eu posso colocar ali? Então, eu analiso. Existe algum denominador? Existe alguma coisa embaixo de uma fração? Existe alguma raiz? Existe alguma coisa diferente? Não. Se não existe nada de diferente nessa função, a princípio, são todos os reais para o seu domínio. Ou seja, eu posso colocar um número negativo, zero, racionais, irracionais, posso botar o zero, botar um número positivo muito grande, muito pequeno. Qualquer número que eu colocar ali no x, eu tenho um resultado da minha f de x. Agora é a letra B. G de x igual a x ao cubo mais 8x dividido por x mais 3. Pois bem, vamos pensar aqui. Se eu colocar ali no numerador, eu tenho x ao cubo mais 8x, eu posso colocar qualquer valor ali em cima, sem problema nenhum. Mas em relação ao meu denominador, será que todos os números podem colocar ali? Eu posso ter, por exemplo, uma fração cujo denominador seja zero? Não posso. Então, x mais 3 não pode, de forma alguma, se tornar um zero. Em que situação ele é um zero? Somente se o x for igual a menos 3. Então, eu posso dizer o seguinte, que o domínio da minha função é x pertencente aos reais, tal que x diferente de 3. O x não pode ser menos 3. Então, o domínio da minha função g vai ser x pertencente aos reais, tal que x diferente de menos 3. Seguindo o nosso raciocínio, nós temos ali a c, que é h de x igual a menos x ao quadrado menos 4x menos 7. Nota que eu posso ter qualquer valor para x, positivo, negativo, zero, porque eu não tenho nenhuma restrição em relação ao valor de x. Então, o domínio da função h é o conjunto dos reais. Letra D. I de x vai ser igual a raiz de x menos 8. Pois bem, existe um problema nessa equação, que é a minha raiz de x menos 8. Eu posso ter raiz de número negativo? Se eu não posso ter raiz de número negativo, significa que x menos 8 tem que ser maior ou igual a zero. Se ele tem que ser maior ou igual a zero, então significa que o meu x não pode ser que valor? O x não pode ser menor do que 8. Então, olha só. Então, x vai ter que ser maior ou igual a 8. Domínio, então, x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a 8. A letra E é um pouco mais complexa, porque eu tenho duas situações envolvidas. No primeiro caso, a parte de cima, no numerador, eu tenho raiz de x menos 1. Se é raiz de x menos 1, x menos 1 não pode ser menor do que zero. E embaixo eu tenho, no denominador, que x menos 3. X menos 3 tem que ser diferente de zero. Então, nós podemos colocar cada um deles numa reta numérica e verificar o seguinte, que a interseção entre elas será o quê? Um x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a 1 e x diferente de 3.
Sim, existe essa exceção. Eu não posso ter meu x igual a 3, porque senão ele vai zerar o denominador. E se ele for menor do que 1, ele vai deixar a minha raiz ali negativa, que também não pode. Em relação à letra F, normalmente as pessoas se enganam por causa dessa raiz cúbica de x. A raiz cúbica de x, ela tem uma exceção, sim. A raiz cúbica de x tem que ser diferente de zero. Então, x não pode ser zero. Como no numerador pode entrar qualquer número, então eu chego à conclusão de que ele pode ter qualquer número, tanto positivos como negativos, exceto o zero. Então, são os reais, exceto o zero. Reais asterisco. Determine se existir os zeros reais de cada função. Lembremos, então, que para calcular o zero de uma função, a minha f de x tem que ser igual a zero. Sendo assim, ali na letra A, o que eu vou ter? Zero igual a x menos 3. Se zero igual a x menos 3, x igual a 3. Porque notem que 3 menos 3 é zero. Então, x só pode ser igual a 3. A letra B, para zerar g de x, para g de x ser igual a zero, só tem uma forma. O x tem que ser igual a menos 12. Por quê? Menos 12 mais 12 igual a zero. Do mesmo modo, na letra C, o x tem que ser 4, porque 4 menos 4 igual a zero. Na letra D, o x só pode ser menos 6. Por que isso? Porque 3 vezes menos 6 dá menos 12, menos 18. Menos 18 mais 18 dá 0. f de x igual a 4x menos 9. Esse, fazendo o cálculo de 4x menos 9 igual a 0, eu vou ter um valor de x igual a 9 quartos. Por quê? 9 quartos vezes 4 vai dar 9. Menos 9, 0. Na letra F, eu vou ter que m de x igual a x quadrado. Então, x quadrado tem que ser 0. Qual é o único número que elevado ao quadrado dá 0? Sim, é o x igual a 0. Então, x só pode ser igual a 0. A letra G, x ao quadrado igual a x ao cubo igual a 0. X ao cubo igual a 0 só é possível se o meu x for igual a 0. P de x igual a 1 sobre x mais 1. Então, eu tenho que fazer que 1 sobre x mais 1 igual a 0. Ora, qual é o número que eu divido 1 que possa dar 0? Não existe esse número. Então, a solução desse problema é simplesmente um não existe, porque eu não vou ter número que eu divida 1 que dê 0. Q de x igual a 0,5x mais 3. Nesse caso, o meu valor de x tem que ser negativo e o dobro de 3, porque eu estou dividindo por 2, né? O 0,5 multiplicando significa que eu estou dividindo por 2. Então, esse número tem que ser menos 6. Menos 6 vezes 0,5 dá 3, negativo. Mais 3, 0. S de x igual a 1/3 de x menos 1/3. Nesse caso, o meu x só pode ser 1, porque ele é o elemento neutro da multiplicação. Então, 1 vezes 3, 1/3 de 1 é 1/3. Menos 1/3, 0.